pessoal, e quem fala é o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais esta aula de Illustrator. E nesta aula, dando continuidade à nossa aula de Pathfinder, vamos aprender a manipular mais formas e objetos com essa ferramenta. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal do professor, curtir e colocar o seu comentário. Dê esse apoio aqui ao professor Eugênio, tá bom? Então, vamos para a nossa aula então. Vamos minimizar aqui a nossa tela. No nosso Illustrator, nós temos aqui o nosso trabalho realizado, tá? Vamos aproveitar essa mesma prancheta. Vamos ativar aqui na nossa barra de ferramentas a ferramenta prancheta. Está bem aqui. Clico nela. Ela criou uma prancheta. O que eu vou fazer? Basta clicar, Ctrl C, Ctrl V. E eu dupliquei aqui a segunda prancheta. Ele duplicou com os mesmos conteúdos, tá? Não, vou voltar aqui para a ferramenta de seleção. Não preciso mais desse aqui, porque já tem o original aqui, né? Ó, primeira arte. Vamos agora trabalhar nesse. Deixa eu só afastar um pouquinho mais. Pronto. Ctrl 0 para enquadrar esta prancheta, tá bom? Bom, vamos continuar trabalhando com formas geométricas. Vamos utilizar agora uma referência, vamos utilizar uma imagem para a gente construir uma marca, né? Uma logo. Vamos aqui colocar, vamos inserir. Tem aqui pronto, vamos pegar aqui, tem essa logo aqui da Band. Vamos inserir. Vou colocar aqui do lado, tá? Fora aqui da minha área de trabalho. E nós vamos agora montar essa mesma marca, vamos montar através de formas e utilizando o Pathfinder, tá bom? Então vamos primeiro desenhar essa estrutura externa, né? Essa parte como se fosse um olho, né? Vamos aqui na nossa parte de ferramentas, tem na ferramenta elipse. Vou desenhar aqui um círculo. Já vou pegar a mesma cor desse amarelo aqui, vou usar uma ferramenta chamada conta-gotas. Ela está aqui na barra de ferramentas. Basta clicar aqui nessa amarela e ele já vai aplicar a cor amarela no nosso círculo. Volta para a ferramenta de seleção, tá bom? A ferramenta de conta-gotas funciona assim: seleciono o objeto, os conta-gotas e captura a cor de qualquer elemento que esteja dentro da minha área da prancheta. E ele vai aplicar essa cor no objeto, tá bom? Bom, o nosso olho ele é mais achatado, então eu vou clicar aqui na alçazinha de controle aqui, ó, na lateral direita ou esquerda, e vou esticar para ele ficar mais aberto, né? Ele é mais aberto, mais oval. Porém, esses cantos aqui, essas pontas aqui, elas têm uma certa contundência, uma pequena curvatura na ponta, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ativar a ferramenta de seleção direta, que vai nos permitir manipular os vértices. Então, vou clicar nesse vértice aqui do lado esquerdo, seguro a tecla Shift e vou clicar no vértice do lado direito. Olha só, selecionei esses dois vértices, esse vértice e esse. Na nossa barra aqui de controle, eu vou alterar essa propriedade de curvatura, porque aqui está curvo, né? E vou aplicar um padrão de construção da curva. Então, em vez de ficar curvo, ele vai ficar reto, né? Ele vai ficar um ângulo mais, vamos dizer, agudo, né? Então, vou clicar aqui nesse ponto. Observe que, ó, ele já ficou pontudo. Os cantos que estavam curvos ficaram pontudos. Então, essa ferramenta aqui tem essa propriedade. E as que fazem o inverso, ele aplica a curvatura. Bom, observe aqui, vou aumentar aqui o zoom. A gente observar aqui que nesta curvatura aqui, quando eu ativo a ferramenta de seleção direta, aparece essa bolinha de controle. Essa é uma das características do Illustrator. Então, se eu tenho formas poligonais, né, eu tenho cantos com ângulos abertos ou fechados, né, reto, aberto ou fechado, eu posso, nessa ferramenta, aplicar um arredondamento nesse canto. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou clicar aqui e ele vai aplicar um leve arredondamento, que é característico exatamente dessa marca aqui, ó. Ele tem um leve arredondamento. Então esse leve arredondamento nesse canto eu apliquei nessa ferramenta. E observe que ele aplica dos dois lados, ó. Se eu arrastar aqui, ó, ele aplica dos dois lados. Não lembre-se, é um leve arredondamento, ok?
Bom, vou voltar para a seleção direta, né? Para a seleção normal. E vou esticar um pouquinho mais, porque ele é um pouquinho mais largo. Diminui um pouquinho aqui na altura. Mas já está propriamente, já está dentro do nosso padrão. Ok? Ok. Nós temos agora um segundo elemento que vai ser utilizado para cortar, para fazer este buraco nesse olho laranja, nessa forma alaranjada, né? Então eu vou desenhar aqui um círculo sobre. Como esse círculo aqui ele vai ser cortado, vou selecionar aqui os dois e vou alinhar, né? O alinhamento, centro horizontal, centro vertical. Como esse objeto aqui vai ser cortado, então não é muito importante a cor. A não ser agora, nesse momento, para que eu possa distinguir um objeto do outro, só para distinguir, tá bom? Bom, esse azul aqui é esse cinza que vai cortar esse laranja. Então, olha só, ele é achatado dos lados. Olha, se eu clicar aqui do lado esquerdo e arrastar, ele só vai achatar de um lado. Mas se eu segurar a tecla Alt e clicar nessa lateral e arrastar, ele vai, olha só, está movendo simultaneamente no lado oposto. Tanto o lado esquerdo como o lado oposto, se você observar, observe, ó, o outro lado também está sendo achatado, tá? E ele tem também essa pequena característica. Eu vou soltar mais ou menos aqui. Eu estou fazendo apenas no olho, mas o ideal é você botar a logo por baixo e desenhando por cima e você ir ajustando na posição. Estou fazendo apenas pelo olho, só para a gente entender a aplicação da ferramenta Pathfinder. Ok? Ele já me satisfaz. O que é que você acha aí? Coloca aí sua opinião. Se eu colocar só assim já satisfaz? Ele tem alguma contundência no canto? O que é que você acha? Uma leve contundência? Aqui um pouquinho mais. Estou segurando o Alt, tá? Vou arrastar aqui para. Quando eu seguro o Alt e eu movo para um lado, os dois movem simultaneamente. Então há uma simetria no movimento, né? Então a simetria é importante. Olha só. Ok. Eu acho que só um pouquinho mais para cá. Seguro o Alt. Eu tentei algo, tá? Não foi. Se eu teclar um Enter aqui, ele vai aparecer uma janela para fazer esse ajuste, movimento que eu fiz agora, tá? Então não precisa teclar o Enter. Diferentemente do Photoshop, quando você executa uma operação, tecla o Enter da direita. Então aqui no Illustrator você não vai teclar o Enter, senão ele vai abrir uma janela de manipulação de acordo com a operação que você realizou. Se você moveu, redimensionou, inclinou, girou. Ok? Bom, então aqui está ok. Então eu vou selecionar os dois objetos. Agora vamos utilizar o nosso Pathfinder para ele excluir, né, aquela operação onde ele exclui o objeto que está sobreposto. E este aqui, ó, é o menos frente. Ele vai remover o objeto que está na frente do outro. Então menos frente, clicou, o buraco foi feito. Então já posso diminuir aqui o zoom. Vou diminuir um pouquinho a imagem com o Shift e o Alt, para diminuir proporcionalmente, né? E agora nós temos o círculo do meio, que é o verde, né? Vou primeiro aqui elipse, seguro o Shift para desenhar um círculo bem redondo. É isso. Vou selecionar os dois, ferramenta de seleção, seleciono os dois objetos com Shift e vou alinhar centro horizontal, centro vertical. E este olho aqui do meio, vou usar o conta-gotas para pegar aquela cor verde do centro do objeto. Olha só, nós já montamos o nosso pequeno olhinho, né? Deixa eu ver aqui na seleção direta, se eu diminuir um pouquinho essa contundência, vai ficar mais característico do olho. Ok. Aqui. Ok. A palavra band, essa band aqui, tem uma fonte que é um pouco similar. Eu vou repetir o texto. Vou colocar aqui o nome band.
seguro o Shift para aumentar o tamanho da fonte. Nós vamos utilizar o atalho Ctrl T para abrir uma janela chamada de caracteres, tá? Essa janela caracteres, ela na parte de fontes, eu posso, deixa eu botar ela aqui em cima, bem aqui em cima, tá aqui em cima, caracteres. Na parte aqui de fontes, ó, eu posso selecionar uma fonte e adicionar essa fonte como favorito, ó. Quando eu boto o mouse sobre uma fonte, aqui lá no lado direito tem uma estrelinha, tá vendo? Se eu clicar nessa estrelinha, ela vai adicionar essa fonte nos meus favoritos. Então já tenho fontes lá no meu favoritos. Aqui em cima, ó, tá vendo essa estrelinha? Se eu clicar, vão aparecer todas as fontes que eu adicionei no meu favoritos. E essa fonte aí, onde é essa aqui, ó, First New. Então, deixa eu selecionar aqui. Então, vamos mudar aqui para First New, pronto. First New, da Band. Essa aqui não é a fonte oficial, é uma fonte genérica, né? Foi encontrada um pouco similar, tá? Para ser aplicado nesse trabalho. Então, pegar também essa cor pelo conta-gotas, que pegou um pouco na letra. Vamos agora aplicar a inclinação do texto. Como vamos fazer? Com o texto selecionado, com a minha seleção ativada, selecionado, nós vamos aqui na barra de ferramentas, você vai procurar essa ferramenta aqui, ó, inclinar, tá? Essa ferramenta, ela pode estar dentro, se não está visível na hora, tá? Ferramenta dimensionar. Se por acaso eu tiver com a barra de ferramenta base, ela vai estar aqui também, ó. Girar, dimensionar, refletir, inclinar. Então vou clicar na ferramenta inclinar. Como é que funciona? Ativei a ferramenta, eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar na base ou a partir do ponto que eu quero fazer essa minha inclinação. Então, como eu quero inclinar nesse sentido, né, fazer essa inclinação, então vamos colocar o clique na base do texto, tá? Eu vou segurar a tecla Alt pressionada, clico na base, vai aparecer essa janelinha aqui de inclinação e aqui eu tenho as opções, ó. Eu quero inclinar na vertical ou na horizontal, lembra? Horizontal ou vertical. Então eu vou marcar horizontal. Pronto, já houve o ajuste. E aqui eu vou dizer qual é o grau de inclinação. Eu posso clicar dentro, com a seta do teclado para cima eu vou segurando, ele vai inclinando. Observe, ó. Inclinação satisfatória. Ok, não, sim, ok, ok, ok. Falta só mais um. E clica em ok. Pronto, a inclinação foi feita ao texto. Tá? Ela é um pouquinho diferente lá do Corel e um pouquinho diferente do Photoshop. Tá? A inclinação foi feita do texto. Vou clicar aqui na caixa para aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, um pouquinho mais o tamanho da fonte. Se preciso, aqui no nosso painel caractere, nós vamos ou aqui no caractere, né, ou em propriedades, podemos também fazer as mesmas alterações, que é colocar texto, a entrelinha, né, posso diminuir aqui a entrelinha, aumentar ou diminuir, de acordo com a minha necessidade, tá bom? Então, o que eu posso fazer em propriedade, posso fazer na janela caractere. Essa janela aqui ela é muito importante, então vou deixar ela guardada aqui, vou soltar, encaixar aqui no meu painel. Bom, marca aqui produzida, né? Nós já trabalhamos aqui essa marca. Vou agora fazer a segunda janela para nossa próxima marca, tá? Vai ser bem interessante. Então, viro aqui, né? A questão da aplicação do Pathfinder para fazer esses ajustes e a seleção direta para fazer o arredondamento desses cantos, né? Ó, arredondar os cantos. Então, vou ativar aqui a ferramenta prancheta, clico, Ctrl C, Ctrl V. Ele duplicou. Vou afastar aqui um pouquinho para não ficar tão próximo. Volto para a ferramenta de seleção direta. Só para ter uma visão geral aqui, ó. Eu tenho as três áreas, as três telas, as três pranchetas montadas com artes diferentes, tá bom? Então, nesta terceira prancheta aqui, vou selecionar os elementos e vou deletar. Porque aqui vamos montar agora o nosso terceiro material com o Pathfinder.
Ok. Eu vou agora importar, vou inserir, né? Vou inserir agora essa próxima imagem, que vai ser essa marca aqui do Burger King. Vou colocar o Burger King aqui do lado, ter uma referência, né? E poder pegar a questão das cores. Bom, vamos analisar essa marca do Burger King. O que nós temos aqui? Nós temos um hambúrguer cortado. Esse hambúrguer pode ser um círculo, que a gente vai usar o Pathfinder para fazer o corte, né? E temos esse efeito circular ao redor, que é um segmento de um círculo, um pedaço de um segmento de um círculo, da linha do círculo, né? Então vamos primeiro desenhar um círculo maior, no qual nós iremos montar esse contorno azul aqui, esse efeito aqui da marca do Burger King, tá bom? Então, o círculo foi feito. Observe que o círculo ele não se completa, ele termina no ponto. Ó. Ele começa aqui. Vamos aumentar aqui o zoom aqui do Burger King, né? Ele começa aqui e termina aqui, tá? Então, o nosso círculo ele tem que quebrar a continuidade. Então, para isso, eu vou fazer aqui uma outra ferramenta, vou usar outro círculo aqui do lado, tá? Para a gente fazer um corte mais ou menos aqui onde o ciclo vai acabar, mais ou menos aqui onde ele vai terminar. Só você vai ter uma percepção. Lembrando, o ideal é você botar a marca por baixo e você montando a arte por cima para ficar exatamente na mesma posição. Estou fazendo aqui apenas no olho, tá? Só para a gente poder testar essas ferramentas. Mas o ideal é você colocar a marca por baixo, tá bom? Ferramenta de seleção direta aqui. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas formas. A ferramenta Pathfinder que a gente vai utilizar é essa ferramenta aqui, ó, que é contorno. O que ela faz? Os objetos que estão sobrepostos, ela vai pegar todos que estão sobrepostos e vai eliminar a parte de dentro e vai quebrar em contorno. Tá? Ele vai eliminar essa parte de dentro, essa parte alaranjada, e vai ficar apenas as linhas quebradas a partir da sua interseção. Intersecção. Eu acho que é intersecção. Então, tive aqui a ferramenta, se eu ativar, as cores vão para o beleléu. E ficou apenas o contorno. Observação: sempre que eu aplico o Pathfinder com vários objetos, normalmente esses objetos, ele aplica a transformação, mas os objetos ficam agrupados. Então eu tenho que desagrupar esses objetos. Então eu vou clicar no botão direito aqui e vou desagrupar. Ao fazer isso, vou clicar aqui fora, então percebo que cada partezinha dessa virou um segmento. E vou eliminar esse aqui, não preciso. Esse pedacinho aqui que foi segmentado, esse ciclo de fora também foi segmentado. Pronto. Já tenho essa parte, vai ser o efeito do contorno externo. Vamos aumentar aqui em propriedades, vamos aumentar o traçado dele. Ó, agora há pouco estava em inglês, já ficou para português, né? Atualizou aqui o drive do Illustrator. Então aqui vamos colocar, deixa eu ver, 30. Então aqui 40 e a cor do traçado. Vou pegar aqui o conta-gotas, ó, já estou com ele selecionado, né? Como eu tenho uma forma, quando eu aplico preenchimento, é natural dela que ela preencha todo a cor dentro da forma, tá? Então como nós vamos proceder? Essa cor aqui azul, tá bom? Essa cor azul, vamos aqui nas amostras. A gente vai pegar aqui a cor azul, cadê o conta-gotas? Vou pegar aqui a cor azul. E aqui na amostra vou clicar aqui em adicionar. Ele vai adicionar essa cor que eu capturei numa caixinha aqui. Pronto, essa caixinha tem uma marquinha branca. É a cor que foi adicionada agora desse padrão azul. Então agora eu posso clicar aqui no contorno e clicar no azul. E ele vai aplicar. Eu estou selecionando aqui a figura, né? Vamos selecionar o contorno. E aqui vou para contorno e vou clicar na cor azul e ele vai aplicar a cor azul no contorno, tá? O nosso contorno ele tem ainda mais espessura para ser aplicado. Deixa eu ver aqui. Propriedades. 40, acho que esse 80 vai ficar bem forte. 80 é interessante. 80. Bom,
Só que ele tem um efeito, né? Esse traçado tem um efeito. Então a gente vai agora numa área do painel de controle, na horizontal, aqui na parte superior, você vai no traçado. Aqui eu posso mudar o tipo de efeito que você tem com traçado. Vamos testar aqui de um para o que acontece com traçado. Eu vou aqui na primeira opção. Olha só, ele ficou com função padrão de meia lua, né? Na segunda opção, ó, uma pequena variação. Terceira ferramenta, outra variação. Aqui a quarta, olha só o efeito que nós já queremos. Só que os outros testes, ó, esse outro padrão aqui. E por último, esse padrão. Bom, o que nós queremos é esse aqui, ó, perfil de largura 4. Bom, mas é o que acontece. O efeito está invertido. Então eu vou aqui no traçado, ó, aqui no nosso painel de controle. E vou aqui onde foi aplicado o perfil. Também eu posso alterar, caso necessário. E aqui tem um espelhamento para ele virar na vertical. Então eu vou fazer o espelhamento. Ó. Pronto, ele agora já ficou dentro do padrão aqui da nossa marca. Deixa eu dar para o lado de cá. Pronto. Vou só um pouquinho aqui da frente. Ok. Então, veja só, ele já mudou o sentido da marca, né? O sentido do efeito. Porém é o seguinte, ó, o acabamento dele aqui, ele é linear, ele é retilíneo. E aqui está curvo, está arredondado. Então vou lá no traçado mais uma vez e aqui vou mudar o arremate, né? Que é o acabamento da ponta. Então ele está no padrão aqui arredondado. Ó. Então eu vou botar aqui no modo alinhado, limitado, né? Eu vou clicar aqui, ó, pronto. Curva e corte. Ah, professor, mas ele é um pouquinho mais aberto aqui. Ele vai mais ou menos até aqui, ó. Então o que você faz? Vou aqui na ferramenta caneta. Vou clicar bem aqui nesse ponto para adicionar um nó. Adiciona um nó. Pronto, adicionar um nó. Seleção direta. Então esse nó aqui foi adicionado. Vou agora para esse nó aqui da ponta e vou eliminar. Ó. Pronto, reduziu o tamanho do efeito, tá bom? Agora o sanduíche, a parte interna, né? Então eu vou desenhar aqui um círculo aqui. Um círculo aqui dentro. Já posso usar o conta-gotas. Clico na cor interna para pegar a cor do hambúrguer. Posso selecionar dois objetos e alinhar. Então vou alinhar. Centro horizontal, centro vertical. Alinhado está, alinhado ficou. Vou aumentar mais ainda, que ele é um pouquinho maior, porque está mais próximo das linhas, né? Mais próximo das linhas. Ok. Então eu percebo que ele tem um corte, ó. Ele tem essa parte de cima aqui e a parte de baixo. Então eu vou fazer aqui um retângulo. Vou montar aqui o retângulo para ficar esses dois pedaços de cima. Ó. A parte do hambúrguer de cima e a parte do hambúrguer de baixo, não é isso? Essa aqui é de baixo é um pouquinho maior e a de cima um pouquinho menor. Ok, vou selecionar os dois. Vou pintar aqui, então vou alterar aqui a cor, só para a gente perceber o que vai acontecer. Vou selecionar os dois objetos com a tecla Shift, vou no Pathfinder e vou clicar nessa opção, ó, menos frente. Pronto. E já foi feito aqui o corte do hambúrguer. Primeira observação que vamos fazer aqui é o seguinte, ó. As pontas do hambúrguer ele é arredondado, né? Tem diversas formas de fazer isso. Uma dessas formas é o construtor de formas, vai ser uma das próximas lições. Mas a outra forma que agora mais direta é você utilizar a seleção direta. Ao ativar a seleção direta, observe que ele cria aqui na ponta aquelas marcações que é característica do Illustrator para ele fazer o arredondamento dos cantos. Então essa bolinha bem aqui, ó, você vai clicar nela e vai arrastar, ó. Vamos diminuir aqui o zoom para ver que ele vai fazer dos dois lados, ó, simultaneamente, ó, dos dois lados. Não tanto, diminuir um pouquinho, não tão zerado nem tão exagerado, né? Só um pouquinho o arredondamento. Só um pouquinho mais, talvez. Vamos ver aqui, vamos observar o original para a gente ter uma percepção, né? Vamos ver aqui, um pouquinho mesmo. Pronto. E agora a mesma coisa vamos fazer na parte de baixo. Já pegou nos dois, ó. Já pegou nos dois, tá certo? Ele tem uma inclinação, vamos fazer a inclinação depois de colocar o nome Burger King, tá? Vamos pegar, eu tenho aqui uma fonte similar. Vamos abrir aqui o caractere, Ctrl T, ele vai abrir o caractere. Então aqui no tamanho da fonte eu posso colocar aqui para 100, que quando eu clico aqui para adicionar o texto já fica um tamanho bem
bem gigante. O burger vai ser uma caixa só para o burger. Tá? Vou usar o Ctrl Alt para arrastar e duplicar. E aqui vai ser o King. Vou colocar aqui a fonte. Não é a fonte original, tá? Deixa eu ver aqui a fonte. Tá aqui, ó. King Burger. Não é esse não. É o Winston. É esse mesmo. King Burger. Não é esse. Porque tá aqui embaixo, ó. Esse aqui, ó. Pronto. Cada um tá numa caixa separada, né? Então vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui, ó. Vou aumentar aqui ele, segurando o Shift. Talvez um pouquinho mais, esticar um pouquinho. E agora vai ficar só o King aqui embaixo, tá? Vou aumentar aqui com Shift. King. Vou só arrastar mesmo para poder achatar um pouquinho, tá? King. Mais encostado aqui. A cor, né? Vamos selecionar aqui os dois. Uso o conta-gotas. Pega a cor aqui do King. Já pegou o Burger King, né? Burger. Segurar aqui o Shift para redimensionar. Um pouquinho na altura. Um pouquinho para cima. Aqui os dois selecionados. Ok. Burger King. O Burger King aqui um pouquinho maior. Ok. Ele tem uma leve inclinação, né? Uma leve inclinação. Então vou aqui apertar aquele inclinar, clico na ferramenta inclinar, seguro o Alt, né? Clico aqui embaixo, na base aqui embaixo, seguro, horizontal, né? Uma leve inclinação do King, O Burger também. Então aqui está 16, eu estou aqui 15 graus de inclinação. Ok. A mesma coisa eu vou fazer agora com a palavra Burger. Clico na ferramenta, seguro a tecla Alt e clico aqui na base do nome Burger. Ele já repetiu os 15 graus de inclinação. Ok. Essa fonte tem uns detalhezinhos a mais, né? Que não é a fonte original do Burger King. É uma fonte um pouco similar, né? Ela é bem similar mesmo. Então, agora nós temos o giro, né? Mas antes do giro, nós temos que observar o seguinte, ó. No Burger tem uns brilhos. Estão observando esses brilhos aqui, ó? Tem uns brilhos em cima, né? Uns brilhos. Esse brilho eu posso fazer de diversas formas. Posso usar com outras formas curvas, né? E fazendo as aparagens com Pathfinder, né? Mas também posso usar a ferramenta caneta. Então, vou usar aqui a caneta, ó. O primeiro aqui de cima é uma curvinha, né? Então vou usar a ferramenta caneta, vou clicar aqui, ó, clico, solto, clico bem aqui e arrasto para ele fazer uma curva, tá vendo? Ele vai fazer uma curva. Ferramenta de seleção. Olha que ele quis colocar um preenchimento. Então eu vou aqui nas propriedades, vou aplicar o traçado que ele é branco, tá? E o preenchimento não tem preenchimento, então vou tirar o preenchimento aqui. Vou aumentar a espessura do traçado aqui para, deixa eu ver, 40, demais. Então vou diminuir aqui para 10, um pouquinho mais talvez, 10, 20. Talvez, vamos ver se isso vai dar certo, esse 20. Então tem essa curvinha, né? Observe aí ele que esse padrão aqui de curva, ele é pontudo dos dois lados, né? Então, lembra do traçado? Aqui no traçado, aqui na ferramenta traçado, ó, eu posso selecionar um dos itens que tem pontudo dos dois lados, que fica parecendo a minha lua. Ver se esse fica. Pronto, esse aqui parece que está mais adequado. Vou na seleção direta e vou fazer aqueles ajustes aqui, ó. Os ajustes aqui, uns ajustes aqui, clico no vértice, vou aplicar aqui uma curvinha no vértice,
para ir ajustando de acordo com a necessidade. Vou mexer esse vértice para cá, vou arrastar aqui a alça para cá. Observe que eu clico no vértice e apliquei curva, para ele ficar curvo, e eu poder ter essas alças para poder controlar essa curvatura. Ó. Vou diminuir aqui o zoom. Essa curvatura eu não achei muito boa. Deixa eu ver aqui se tem outra mais interessante. Essa aqui. Deixa eu ver aqui outro padrão. Não. Se eu colocar aqui um elemento no canto e fazer uma inversão. Deixa eu ver esse primeiro padrão. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Deixa eu ver aqui se eu adicionar um ponto aqui a mais. Deixa eu ver aqui a ferramenta caneta. Se eu clicar aqui nesse nó e dar um nózinho bem aqui, criar um ponto extra. Seleção direta. Só para diminuir aqui um pouquinho. Mais para cá. Bom, a gente vai ajustando de acordo com a nossa necessidade. Ó. Isso aqui é uma forma de fazer, tá? Então aqui é uma forma de fazer. A gente pode diminuir um pouquinho. Vamos tentar fazer com círculos, né? Pode ser que com círculo seja mais satisfatório. Vou tentar fazer aqui com círculo. Um círculo. Deixa eu colocar uma cor branca nesse círculo. Eu vou Ctrl C, Ctrl Shift V para fazer uma cópia e vou redimensionar aqui esse círculo. Vou aqui para selecionar, ó. Então ele tá mais ou menos assim. Vem para cá. É isso. Algo assim. Posso puxar um pouco mais para baixo. Esse aqui mais para cá, esticado. Olha só, estou trabalhando só com as formas para aplicar esse efeito mais próximo do que nós temos ali na ferramenta. Pronto, ó. Então seleciono esse. Vou só mudar a cor, só para mim saber quem está em cima, quem está embaixo, porque é dois brancos, né? Pronto, então esse verde tem que ficar embaixo, né? E esse branco tem que ficar em cima, porque ele vai cortar essa parte branca. Pathfinder, então menos frente. Vou essa parte branca aqui, vou eliminar isso aqui. Então, essa branquinha está mais legalzinha, está mais propício do que aquele recurso com a caneta, porque ele é pontudo dos dois lados. Aí eu vou aplicar aqui em propriedades, vou tirar o traçado, não preciso de traçado, né? E o preenchimento dele é branco. Talvez inclinar um pouquinho assim, uma inclinação. Aí ó, agora ficou bem melhor, né? Utilizando o recurso da elipse e fazendo esses cortes. O do canto oposto, o do canto oposto dá para fazer mais tranquilo com a caneta. É só uma linha, aperto a tecla V para seleção. Vou traçado aqui é branco, preenchimento aqui é sem preenchimento. E aqui foi o que? 20, né? 20. Cancela aqui. O traçado aqui é 20. Ok. 20. Aí vou aplicar aquele efeito lá do traçado. Ferramenta de seleção. Ó, não apareceu o traçado aqui, né? Clico fora. Clico novamente. Traçado.
E aqui vou colocar aquele padrão, ó, padrão, inverter e colocar o canto arredondado. Aqui é um pouquinho curvo, né? Então você tem uma curvinha, seleção direta, clico nesse vértice e vou aplicar uma pequena curva aqui, ó, curva. Ó, já apliquei uma curva, é só suavizar mais aqui, seleção, descer um pouquinho mais para cá. Pronto, brilhozinho da parte de cima e nós temos agora a parte de baixo. Na parte de baixo, na parte de baixo, nós temos, podemos pegar isso aqui, copiar para baixo, fazer uma inversão. Para inverter, eu vou aqui, ó, na mesma ferramenta que tem que inclinar, tem aqui refletir, tá? Seguro o Alt e clico, ó, só clico. E aqui aparece a opção para refletir, ó. Eu vou refletir na horizontal, vou refletir na vertical, horizontal ou vertical. Então vou OK. Vou girar aqui, ó. Professor, ele é no outro sentido. Pronto, a gente vai fazer a inversão aqui do traçado, ó. No traçado aqui, ó. E vamos espelhar para ele mudar o sentido, ó. O brilho subindo. Então aumenta um pouquinho mais ele aqui. Aumenta só um pouquinho mais. Vem mais para baixo. Pronto. Aplicamos o brilho da parte inferior. Vou aumentar um pouquinho entre eles para se distanciar mais um pouquinho da letra, para não encostar uma na outra. E na hora que a gente for fazer a transformação, se uma letra estiver sobreposta a um pedacinho, ele vai dar um efeito distorcido, vai cortar, parar, fazer algum tipo de interseção. Então esse bug aqui um pouquinho mais. OK. Antes de nós aplicarmos a curvatura no texto, vamos observar aqui o seguinte: as letras, olha só. Vou aumentar aqui o zoom aqui, ó. A letra do King aqui, ó, tem uma curvatura. Estão observando, ó? São curvos, letras curvas. Tem esse efeito aqui, curva. Então essa letra K aqui, ela tem uma curvatura nessa parte de baixo da perna e na parte de cima aqui dessa perna. E é na parte aqui de baixo e também aqui na parte de... Vou ter que destruir essa propriedade de texto, quebrar o texto e transformar ele em curvas, em objeto. Esse processo no Illustrator é chamado de criar contorno. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar em criar contorno. Ao fazer isso, eu quebrei. Não é mais uma fonte, não é mais um texto, agora é uma forma, um objeto, que não é texto. Então vou clicar duas vezes aqui, ó, e observe que agora tem somente a letra, não é mais letra, é um objeto no formato do K. Quando eu tiver a seleção direta, o que acontece? Ele aplica essas marcações aqui nos cantos, ó. Essas marcações, se eu clicar nesse canto arredondado aqui, nessa marcação arredondada e arrastar, toda a letra onde tem essa marcação vai ficar arredondado. Mas eu quero alterar apenas nessa parte aqui, nesse lado. Então eu vou clicar uma vez em cima dessa bolinha e arrasto. Ele vai fazer a curvatura só desse lado aqui. Ele é arredondado aqui na perna de baixo e na perna de cima, é isso? Então essa perna de baixo e perna de cima também tem esse arredondamento. Então vou ativar a seleção direta e vou fazer esse arredondamento aqui na parte aqui de cima. Arredondado aqui. Observe que ele alterou em todos os cantos, né? Ctrl Z. Então eu tenho que clicar somente na bolinha que eu quero alterar. Vou alterar aqui. E agora aqui nessa aqui de baixo, clico nela e clique e arrasto. Opa! Clico de novo, clique e arrasto. Arredondado, aqui de novo, clique e arrasto. Descer só um pouquinho. Observe que tem um vértice a mais, né? Um ponto a mais. Então eu vou clicar aqui, ver qual é que eu vou excluir. Vou excluir esse aqui. Na verdade, esses dois, ó. Vou excluir esses dois. Vou clicar aqui nesse menos, ó. Excluir os dois e aqui vou só ajustar a curvatura aqui, ó, na alça, para ficar mais curvinho, para não ficar tão disforme, né? Então você vai fazendo essa análise, você vê que tem uma curva, mas tem algo que distorce um pouco a curva, tem um nó a mais, você tira esse nó a mais, né? Tira esse ponto, esse vértice a mais. Olha, já ficou aqui também, vou tirar aqui desse de cima, ó.
Vou remover aqui no painel de controle. Ó, ainda tem mais aqui, pronto. E agora aqui vou só arrastar aqui o arredondamento, ó, deixar mais arredondado. Posso clicar no verso, mover um pouquinho mais para baixo, para ter mais espaço para arredondar aqui em cima. Pronto. Arredondamento aplicado, né? Ó. O K, o I também tem esse arredondamento, ó. Observa aqui o I, ó. Então eu quero arredondar só desse lado aqui, clico nessa bolinha e arrasto. Ou então eu quero fazer as duas ao mesmo tempo, esse canto de cima e esse canto aqui de baixo. Clico na bolinha, seguro o Shift e clico na bolinha de ajuste de baixo, ó. E agora posso arrastar e os dois vão ser ajustados automaticamente. Olha só, consegui transformar os dois. O N também tem no N, né? O N, ok, então pronto, o N também tem esse ajuste. Vou aqui no N, ó, clico nessa bolinha, faço esse ajuste desse lado aqui, ó. Clico aqui e ajusto só essa curvatura. Essas duas aqui, ó, seguro o Shift para segurar esses dois e fazer a curvatura aqui nessa parte de baixo. E aqui nesse lado aqui, somente nesse, opa, clico novamente e arrasto. Pronto. Ó, esse aqui pegou um pouquinho, então eu vou deixar ele mais com tudo. Pronto. Ok, o N tem alguma coisa a mais? Não, esse padrão mesmo, né? E o G, então bem aqui, ó, nessa parte aqui tem um arredondamento, clico nessa bolinha de ajuste, arrasto para fazer esse arredondamento, olha só. Essa parte aqui de baixo também. Você tem um vértice aqui, eu vou arrastar logo aqui, porque o que vai acontecer? Clico na bolinha, arrasto, ó, show. E agora nós temos essa parte aqui, pela quantidade de vértices que estou vendo aqui, vai dar problema. Então eu vou aplicar aqui a curva total aqui em cima. E a curva total aqui embaixo. Observe que ele parou aqui nesse vértice. Então vou tentar eliminar só esse vértice em cima. Clico na bolinha. Esse aqui de cima, né? Ó, sumiu o ajuste aqui de baixo. Eu vou apertar Ctrl Z. Preciso desse vértice aqui então. Esse aqui de baixo, arrasto. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Vou eliminar esses dois vértices aqui, ó. Já fiz uma seguinte análise. Vou eliminar esses dois vértices. E vou ajustar aqui, fazer a curvatura pela alça. Pela alça. Pronto, ó. Resolvi o problema. Estão observando aí? Solução prática. Se isso aqui tem curvatura aqui nesse canto. Não, tem não. Ele é ângulo 90 graus, ângulo reto. Ok. Seleção, foi minha seleção. As letras são mais próximas, né? As letras são mais próximas. Vou segurar o Shift e mover para ficar mais próximo. Vou mover, segurando o Shift. Vou mover, segurando o Shift. E vamos arrasto e seguro o Shift para ficar bem mais perto. Pronto. Observe que eu estou aqui, ó, em camada. Estou dentro do objeto que quebrou, tá? Eu quebrei, transformei em contorno no texto. Então estou dentro dele, então tenho que sair dele para redimensionar o conjunto, para aumentar o conjunto. Eu vou até esticar um pouquinho aqui para cá. Bom, a gente observa que tem uma curvatura, né? Tem uma curvatura no texto King, tá certo? Tem uma certa curvatura e parece também ter uma inclinação, né? Essa inclinação, vamos aplicar então uma leve inclinação, utilizando a ferramenta inclinar. Se você estiver utilizando a barra de ferramentas avançado e você não consegue achar, você vai para a básica, vai aqui na janela, básico, para você clicar aqui nas ferramentas e ter a inclinação, tá? Mas se você está na janela avançada, ele vai estar aqui dentro desta área aqui, ó, dimensionar, inclinar e ferramenta alterar a forma. Então vou inclinar. Então para fazer uma inclinação, que é aquela inclinação itálico, né, o itálico, aquele padrão de itálico, o que eu vou fazer? Vou segurar a tecla Alt e clico um clique na base do texto. E já deu inclinação. Aqui eu defino se vai ser horizontal ou se vai ser vertical. Observe como ficou o texto, né? Então vai ser horizontal. E aqui eu defino o ângulo de inclinação. Eu coloquei 15 graus. Ah, interessante, o ângulo de 15 graus de inclinação, tá?
Não é rotação, é inclinação, né? Esse é feito assim, né? Ó. Ele fica um pouco assim. 15 graus de inclinação. Não é isso? Ok. 15 graus. Mas observe que tem uma curvatura no texto. Estão observando que tem uma certa curvatura. Essa curvatura é uma deformidade que a gente vai aplicar no texto. Como? A gente vai aqui na guia objeto. Aí nós temos aqui, ó, distorção de envelope. Vamos criar com malha, tá? E aqui é o seguinte, ó, como eu quero apenas fazer essa curvatura assim, né? Ele está assim, né? Ele vai ficar curvo, né? Ele está reto, vai ficar curvo. Então eu vou definir apenas uma linha por uma coluna. Quanto mais linhas de colunas eu colocar, vai ter mais, vamos dizer, vai ter mais deformidade. Então eu não quero tanta deformidade no meu texto, eu quero apenas uma curvatura. Eu vou colocar uma linha e uma coluna e vou clicar. Posso clicar aqui em visualizar, eu já vejo a aplicação. Ok. Bom, e agora? Vou aqui na seleção direta. Clico aqui no objeto, ó. Então vou clicar aqui na alça aqui do canto. Então já observe o que aconteceu, ó. Se eu arrastar aqui o texto, ó, ele vai dar uma inclinada. Tem uma pequena inclinada no texto. Uma curvatura. A mesma coisa aqui em cima. Curvatura, né? Ó, tem essa curvatura aqui que é dada aqui no texto. Posso mexer para cá. Então, quanto menos curvatura, né? Ele tem uma curva, beleza, uma curvinha. O texto faz uma curva, né? Eu posso ajustar essa deformidade do texto, né? Essa curva. O boolean também em cima tem essa curva. Observe que eu não trabalhei ainda o contorno do texto em cima. Eu fiz apenas de baixo para você ver como é que você pode fazer. E você pode ficar como atividade sem fazer do boolean em cima, tá? Para não esticar mais o tempo aqui do vídeo, é o mesmo procedimento. Só diminuir aqui um pouquinho. Para cá. Pronto. Vou fazer um procedimento. Ó. Vou pegar esse texto aqui de cima. A entreletra dele um pouquinho menor. Mais junto. Não tão colado, mas um pouquinho mais junto. Um pouquinho mais junto. Pronto. Ok. Vou em objeto, distorção de envelope, criar com malha, um por um, né? Um em uma coluna, ok. Mesmo procedimento, ó, vou seguir o mesmo padrão, vou seleção direta, ó. Então já vou aplicar a curvatura no mesmo sentido, ó. Então aqui, ó, para cá, um pouquinho para cá. Aqui em cima também da mesma forma, ó. Cá. Ó, parece que esse lado aqui é um pouquinho mais aberto, né? O outro é um pouquinho mais fechado, um pouquinho, né? Então, uma leve diferença. Esse aqui de baixo também um pouquinho mais para cá. Só o vértice. Mexer só o vértice. Esse aqui parece que um pouquinho mais para cá, né? Um pequeno ajuste. Mais suave um pouquinho, só para ficar um pouquinho ajustado. Então esse aqui vou descer um pouquinho aqui o vértice. Pronto. Ok, my brother. Deixa eu ajustar aqui. Parece que tem uma pequena inclinação. Eu posso aplicar só mexendo aqui, ó, nas alças, tá? Só essas análises você vai ter que pegar a ferramenta, tem que praticar, tem que exercitar para você perceber esses detalhes e saber que ferramenta eu vou utilizar para fazer esse tipo de transformação, né? Tá mais ou menos, tá bom. Agora vou selecionar aqui o conjunto. Seleciono o conjunto e vou fazer o giro. Vou fazer um negócio em padrão, né? Um giro aqui, ó, em propriedades. Vou colocar um giro aqui de 15 graus. Tudo controlado, né? Tudo na medida. Ok, voltou para cá também. Vou girar minha imagem 15 graus como estava, né?
Não era tanto não, mas vamos aqui, deixa eu Ctrl Z, deixa eu botar aqui pro 0, pronto, deu para ampliar, tá com 15 graus. Ok, tá mais ou menos dentro do que é para ser, né? Tá bom? Então essa aqui é a nossa imagem, nosso Burger King. Vou eliminar aqui, ó. Vou deixar aqui do lado aqui, ó, o original, né? Vamos ver nosso band aqui. Vou deixar aqui em cima o nosso original. E aqui o que a gente montou, tá? desse elemento. Então, olha só, usando a ferramenta Pathfinder. Então, vocês preparem para a terceira parte do uso da ferramenta Pathfinder para criar marcas, para criar ilustrações, tá bom? Só por aqui fica a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e fui!